Bom dia, boa tarde, boa noite, caros alunos das disciplinas de simulação de tráfego. Professor André Cunha, da USP de São Carlos. Vamos fazer hoje, a gente vai dar uma olhadinha aqui no laboratório 2, né, da parte de simulação de desempenho de caminhões, usando o simulador de tráfego AIMSUM, tá? Então, tanto para graduação e pós, né, lá no Classroom a gente tem atividade, então a nossa ideia é tentar replicar o desempenho dos veículos pesados. Então, por exemplo, aqui tem um ábaco da Asto, né, que o caminhão vem em 110, e aí dependendo da inclinação da rampa, né, então no plano 1%, 2%, né, de aclive, ele vai reduzindo a velocidade. E aqui um outro exemplo para um caminhão, no caso aqui de 200 kg por kW, um caminhão brasileiro, e aqui é 120 kg por kW, que é o caminhão americano. E aí a gente consegue perceber que tem velocidades, né, de arrasto aqui, a velocidade final, né, do caminhão brasileiro é pior. Então, o que a gente vai fazer? De acordo com a física lá de microlocomoção, né, a gente vai ter que criar esse cenário. Então, 1 km de extensão, 2 km que vai ser nossa rampa variável, depois mais 1 km só para o veículo voltar à estabilidade de velocidade. E aí a gente vai simular isso para ver. Então, vamos lá começar com o AIMSUM. Então, eu vou abrir aqui o AIMSUM. Lembrando, pessoal, que o AIMSUM você cria o arquivo numa pasta e você tem que levar depois toda a pasta junto, tá? Porque ele faz uma interligação entre vários arquivos, que é a parte geométrica, a parte de calibração, de parâmetros, de motorista, de veículo, então você tem que levar todos os arquivos juntos, tá? Então vou criar aqui um novo projeto, vou escolher aqui minha pasta, então, por exemplo, vou colocar aqui meus documentos, vou pôr aqui no Downloads. Então vou pôr aqui a emissão. E vou chamar aqui meu projeto de Laboratório 02, tá? Vou usar aqui dentro os templates, o básico mesmo do AIMSUM. Tem aqui unidades americanas e tal, mas vou usar esse. Como a gente vai usar só a parte micro, eu posso desabilitar isso aqui para não ter que não aparecer as outras ferramentas, né, dos outros modelos, tá? Aqui é a regra da mão direita. A gente não vai usar o mapa por enquanto, então é a primeira aula, só para a gente montar a estrutura. Então vou dar um OK. E aí ele vai criar nosso primeiro projeto, tá? Então, estamos aqui dentro. Lembrando, então, vou abrir aqui o Explorer. Então, eu coloquei ele dentro do meu desktop. Aí, AIMSUM Lab 2, tá vendo? Isso aqui, ó, tá, pessoal? Então, essa pasta Lab 2 contém todos os arquivos, tá? Ele fez um readme aqui, aí tem um model. Esse aqui é o arquivo que abre o AIMSUM, né, esse .ang. Aí, dentro do resource tem as coisas que ele vai gerar. Tá? Então, assim, não adianta só levar este arquivo aqui, porque isso aqui é só a interface, tá? Você tem que levar todo o resto que ele vai criando depois. Então, vamos lá. O que a gente vai começar a fazer? Primeiro, a parte geométrica. Então, aqui a gente tem o ícone da estrada, né? Você vai clicar aqui no Criar Estrada, dá um clique com o botão esquerdo do mouse e aí arrasta. Tá vendo que ele já aparece a medida ali, né? Então, como está a unidade métrica, então 40 metros. Então a gente vai fazer 1 km. Então, com o scroll do mouse, você dá um zoom, né, para frente e para trás, e aí você tenta chegar lá próximo. Então, vou dar um zoom próximo. Segurando o Ctrl, você mantém ele reto, tá? Em ângulos retos. Então, se eu estiver aqui para cima, segurar o Ctrl, ele mantém em 90 graus. Então, vou colocar aqui para frente, segurar, então mais ou menos ali, olha lá, perto de 1000. Aí eu dou o scroll para ele fazer um refinamento maior. Seguro o Ctrl. Então, quero pôr aqui até o 1000. Então, 1002, 1001, 1000. Agora depende da precisão do mouse. Aí, quando você chegar aqui no valor, ó, você dá um clique só, tá? Com o botão esquerdo também. Então, um clique. E aí tá vendo que ele vai abrir uma outra seção. Aí dá o scroll do mouse para dar o zoom. Se você apertar a bolinha do mouse no scroll, ele vai virar a mãozinha pan. Então, você pode movimentar. E aí você vai deixando. Então, já fizemos o primeiro quilômetro da rodovia. E aí a gente precisa de mais 2, que vai ser o aclive, tá? Então, 1 com mais 2, 3. Então, lá perto do 3 km. Segura o Ctrl para deixar reto, né? Então, mais ou menos ali 2.900. Então, lá, 3. Tá. Dou mais um clique. Arrasto para o lado. E aí, agora até completar 4 km. Então, mais ou menos
aqui. 4. Esse aqui não precisa, que é o último trecho, não vai precisar de tanta precisão. Aí 2 cliques e finaliza, tá? Uma vantagem aqui também do WMSUN é que se você clica no link, né, se você der 2 cliques, você vai abrir todas as propriedades, né, que a gente vai configurar depois, tá? Então, a primeira delas, tá vendo que a velocidade limite da via é 50, porque ela é uma rodovia primária. Na verdade, é uma via primária, como se fosse uma arterial. Então, o que a gente vai colocar é a motorway, tá? Que é uma rodovia mesmo. E aí você vai ver que ele já muda lá, porque está pré-configurado para 120 km por hora, tá? Então, ok. Você também pode mudar aqui direto por atalho, né? Se você colocar Ctrl, segurar Ctrl 3, ó, 3 faixas, 4, Ctrl 5, Ctrl 6, Ctrl 7, ele vai colocando o número de faixas já automaticamente. Então, a princípio, eu vou deixar 2 mesmo. Então, a primeira etapa era essa aqui, né? Você criar a parte geométrica. Bom, agora a gente precisa criar as inclinações, né? Porque lembra que o nosso trecho aqui, ó, ele tem que ter, né, -2, aí a inclinação e depois -2 de novo. Então, vamos entrar aqui, clicar 2 vezes no link. E aí, a próxima aba aqui, ó, deixa eu abrir a lupa, que talvez esteja pequeno. Então, aqui no Slope, ó, você clicar aqui no Slope, e aí você vai ter os pontos para você mexer. Então, o que vai acontecer? Você vai clicar aqui no seu trecho, aí tá vendo? Tá todo mundo plano. Você precisa desabilitar aqui o ponto intermediário, porque senão quando você puxar, ó, ele só faz o primeiro e último ponto, tá? Então você desabilita esse aqui, e aí a gente vai colocar os pontos. Então, por exemplo, em 1 km, se eu quero fazer um declive, né, de 2, então aqui vai ser a cota 0, e aqui vai ser a cota 20, porque, né, 20 sobre 1000 vai dar o -2, tá? Aí a gente vai colocar uma rampa, então o ponto 2 é 0, a cota, o ponto 3 eu vou colocar primeiro de 5%, só para a gente ver realmente o efeito da rampa. Então se eu colocar aqui, por exemplo, 100, lá vai dar 5%. E aí eu preciso descer mais 20, então 80, então lá, -2, 5 e -2, tá? Ok? Então pronto, está feita a primeira parte, que é a parte da parte geométrica, tá? Aí, todo o resto agora, então assim, para a simulação a gente sempre precisa da parte geométrica e depois da parte de demanda. Na parte de demanda, são 2 jeitos possíveis de você atribuir o tráfego, tá? O primeiro é pelas rotas, ou seja, você tem que saber as matrizes origem e destino. Ou no nosso caso aqui, que é só, né, só temos esse link aqui, então é só o fluxo de entrada. Aí o que a gente vai fazer? A gente precisa então criar aqui as nossas demandas, tá? Então, aqui dentro da demanda, eu vou apertar com o botão direito, novo, e aí você vai ver que tem várias opções aqui dentro, tá? No WMSUN, você tudo vai fazer por essa parte do projeto, tá? Porque ele tenta organizar tudo nessas abas aqui. Você também pode vir direto aqui em projeto, novo, e aí você escolhe se você quer cenário, demanda, controle, tráfego, infraestrutura, tá? Então, você pode escolher tanto aqui em cima como na lateral. Eu acho que aqui fica mais fácil. Então, pela demanda, botão direito, novo, e aí eu vou ter que criar um estado de tráfego primeiro. Então, vou criar aqui o estado, e ele já dá um nome aqui, vou dar 2 cliques e vamos começar a definir. Então, primeira coisa, o nosso tráfego vai ser só de caminhões. Então, vou colocar aqui Truck Default, tá? Que são os caminhões default do vSIM, do WMSUN. O veículo tipo, então, vai ser a categoria caminhões, tá? Então, vou selecionar aqui. E onde que ele está? Se você vier aqui nessa aba de veículos, ó, então tem a classe. Então, quais são as classes que a gente tem? Ó? Pesados, não motorizados e transit, né? Os veículos urbanos, né? Ônibus. E nos tipos de veículo aí tem mais detalhado. Bicicleta, ônibus, carro e o caminhão. Então, esse caminhão aqui, ó, vou dar 2 cliques nele. Ele vai abrir, tá vendo? Essas aqui são as características do caminhão do WMSUN default, é aquilo que já está cadastrado aqui pelos parâmetros. Então, a velocidade desejada dele é em torno de 85 km por hora de média e um desvio de 10, ou seja, ele varia de 70 a 100 km por hora. Tá? A parte dinâmica, que é o que a gente vai calibrar depois, o peso dele de em torno de 13 toneladas em média, variando de 4 toneladas até 46. Aí a relação peso-potência, 64 kg por HP em média, então variando de 34 até 103. E o peso por área frontal para fazer o cálculo do arrasto da área frontal. Tá? Então isso aqui a gente vai usar, não vai mexer por enquanto. Ok. E aí, ó, tudo aqui no WMSUN ele é feito por objetos. Então eu vou finalizar esse aqui. Tá vendo que ele mudou lá para o Truck Default que eu criei. E a minha seção aqui, né, o meu link, ó, se eu clicar nele, ó,
todo objeto ele aparece, tá vendo? Isso aqui tem um número, tá? Ele tem sempre um identificador. Então, a identificação é o 491, essa é a minha seção. Então, vamos lá. Então, o que eu já criei aqui? Então, dentro do tráfego da demanda, eu criei um estado. Então, o estado vai ser esse aqui. Ó. Então, truck default, ele vai ser do tipo caminhões. Aqui tem o propósito, tem a hora também, se você quiser colocar. Então, por exemplo, as viagens vão começar às 7 da manhã, 1 hora de duração, e o fluxo eu vou colocar aqui. Então, por exemplo, quero simular, sei lá, 200 veículos por hora. E dou um OK. Tá, então, isso aqui é só o estado. É só a ideia do que você quer fazer de fluxo. Tá? Bom, aí a segunda etapa agora você tem que criar a demanda de fato. Então, eu vou clicar aqui na demanda, botão direito, novo, e aí Traffic Demand. Tá vendo? Clico nele, ele vai criar aqui uma demanda. Então, vou dar 2 cliques. E aqui é a mesma coisa. Então, essa aqui é o Traffic Demand Default. Então, eu vou criar a demanda default do meu programa. Tá? Ele pergunta, vendo? Como eu falei, são 2 tipos de fluxo que a gente pode inserir aqui dentro do IMSUM. Tá? Ou por matrizes, matriz OD, ou você pode habilitar pelos estados. Como a gente já criou um estado, então vou selecionar isso aqui. Aqui embaixo tem adicionar a demanda, que foi aquela demanda criada. Então, vou adicionar ela aqui. Vou ativar aqui meu truck default, dar um OK. Aí está vendo que ele já traz tudo. Ó. Então, o truck default é do tipo caminhão, né, o veículo, 200 veículos por hora, das 7 da manhã até as 8 da manhã. Então, veja que é simples. Né? Você cria primeiro o estado, e aí você pode criar vários estados, depois ir mudando, por exemplo, das 7 da manhã, esse aqui é o pico da manhã. Aí você pode criar o segundo estado, que é o entrepico da manhã, depois o pico da tarde. E aí você vai escolhendo todas as opções que você quer. Tá? Bom, então feito isso, OK. Então, basicamente, eu tenho a geometria e o tráfego já estão criados. Tá? Então, isso é o mínimo que qualquer modelo de simulação precisa. Você saber a geometria do seu sistema e o fluxo de tráfego. Só que no IMSUM, como tudo é objeto, você precisa agora criar o cenário que você vai simular. Porque você criou as opções de cada objeto. Tá? Então, aí você vai... Posso reduzir aqui para organizar. No projeto, eu vou clicar com o botão direito, novo, e aí eu vou criar um novo cenário. Então, Dynamic Cenário. Tá? Clica nele, ele vai criar uma nova aba aqui de cenários. Então, eu dou 2 cliques para ele poder configurar algumas coisas. Então, esse aqui vai ser o meu cenário default. Posso escolher a data aqui dele, tá? Então, por exemplo, eu quero dia 29 de 2025. Ele está na configuração americana aqui, tá? Aí eu escolho, tá vendo que o cenário, agora eu vou juntar esses objetos que eu criei aqui, ó, tá? No caso das demandas. Então, quais são as demandas que eu vou usar? Então, eu vou usar aquela Traffic Demand Default, que contém, se eu abrir aqui, ó, então a demanda default contém esse estado que eu criei aqui dos caminhões, tá? Então, configuro aqui. Aí eu venho na segunda aba aqui do Outputs Generate, e aí ele vai gerar várias coisas aqui pra gente, tá? Várias opções. Então, eu quero as time series, gravar no banco de dados, e aí eu escolho de quanto em quanto tempo você quer o output agregado. Então, a cada 10 minutos, ou sei lá, quero colocar a cada 5 minutos. Então, a cada 5 minutos ele vai fazer um fechamento, uma média, um desvio padrão, e vai colocar para mim os parâmetros macro da rede. Eu também quero os experimentos, né, por veículo, então gerar as séries temporais, também gravar no banco de dados. E aí aqui eu posso ser mais detalhado, tá? Então aqui, por exemplo, eu quero tipo um GPS, cada segundo eu quero as informações. Mas eu preciso ativar aqui, ó, as trajetórias eu também preciso gravar, tá? E aí depois a gente vai aprender que a gente vai precisar, porque ele vai gravar num tipo em arquivo SQL, né, que é um banco de dados. Então ele usa aqui o SQLite. Tá? Depois a gente vai instalar. Tá vendo que ele usa a minha pasta lá que eu configurei Lab2, Model Resource Output. Tá vendo? Ele vai criando arquivos dentro daquela minha pasta. Bom, aqui está definido. As estatísticas também, né, que ele vai fazer esse relatório intermediário. Então você pode pedir, ó, por seção, por nó, gerenciamento de tráfego, os dados do HCM, emissão de poluentes. Tá vendo? Tudo você pode ativar, tudo que você quiser aqui. Os caminhos, né, quando tem origem e destino, aqui as animações, não importa para a gente agora, e as trajetórias dos veículos. Tá? Então eu quero todas as trajetórias, né, e eu quero as detalhadas também. Tá vendo?
Então, eu preciso ativar essas opções aqui, senão ele não vai fazer. Se eu tivesse ônibus, eu ia ativar o transit também. E aí eu ainda preciso descobrir também, mas eu sempre tenho que ativar aqui e adicionar. Então, eu quero todos os veículos, né? Se você abrir aqui, ó, no nosso caso a gente só tem caminhões, né? Então, se eu tivesse uma frota aqui de caminhões e carro, eu podia pedir só as trajetórias dos automóveis, por exemplo. Tá? Então, no nosso é todos porque só tem caminhão. E as entradas também são todas, mas a gente só tem uma entrada. Tá? Então, feito isso, ok. Então, veja, criamos aqui a composição, né, que é o caminhão, depois criamos a demanda, que hora que ela começa, né, o que ele vai ter que fazer. Agora a gente criou o cenário. Então isso é só o cenário. Então o que eu quero de output, o que ele vai usar. Agora eu vou apertar com direito e eu vou criar um novo experimento. Então dentro desse cenário eu posso criar experimentos diferentes. Então eu vou criar um novo experimento. Ele vai falar aqui das opções. Então como a gente só ativou o simulador microscópico, está aqui. A gente pode escolher aqui se você quer, né, a rota ou o equilíbrio do usuário. Então pode ser esse aqui mesmo. Ok? Então ele criou lá o nosso primeiro experimento. Tá? Então vamos abrir as opções para ver. Então aqui nosso experimento default. E aí aqui o que a gente vai configurar é quanto você quer de warm-up. Ou seja, antes da simulação realmente começar a ser registrada e tal, você precisa de um aquecimento para que os veículos comecem, né, a ocupar o espaço, né, para a rede não começar do zero sem ninguém. Então você precisa ter um aquecimento para que a rede, na hora que você começa a monitorar, já tenha gente lá dentro. Então você pode usar ou a que você definiu ou ele pega, né, uma demanda do cenário mesmo. Então, geralmente a gente põe entre 5 e 15 minutos. Então, vou colocar 10 minutos de aquecimento. Aqui tem outras coisas, né, de comportamento. Isso aqui é a parte importante. Ó. No comportamento, tá vendo? Dentro do experimento, não era no cenário. O cenário era só os outputs. Então, dentro do experimento, eu vou configurar o quê? Eu preciso que ele aplique o modelo de slope, né, que é de declives, do TUPAS, né, que é o algoritmo, né, que faz a mecânica de locomoção. Se você não ativar isso, ele não vai considerar a perda de velocidade nos declives. Tá? Então, aqui no comportamento você ativa esse aqui. Aí tempo de reação, as chegadas e tal. Enfim, já definimos aqui. Ok. Então, cenário, experimento, e agora eu vou criar mais uma coisa. Então, novo, e aí agora sim as replicações, porque sim, isso aqui é meu experimento. Eu preciso replicar isso várias vezes? Né? Então, por exemplo, estou testando lá uma nova configuração de, sei lá, rotatório ou de plano sematório. Aí eu preciso fazer várias replicações para observar vários veículos entrando em sequências diferentes. Tá? No nosso caso aqui eu vou fazer uma só, porque é só para a gente ver se está funcionando. Então, eu vou adicionar aqui uma replicação, eu vou pedir uma só. Vou tirar o criar média, porque só um, não vai precisar da média. Tá? Dá um OK. E aí ele criou aqui uma replicação que é o número 500. Tá? Então, tá vendo? Tudo isso aqui, ó, então, parte geométrica, estado do tráfego, demanda de tráfego, aí cenário, experimento e replicação. Esses são os passos para você preencher uma simulação. Tá? Mas depois vocês vão ver que a gente vai depois só mudar para o caminhão brasileiro, vocês vão ver que ele vai conseguir fazer isso tudo muito rapidamente, porque já está tudo pronto. Tá? É só copiar e duplicar essas coisas. Então, vamos lá. Se eu clicar aqui com o botão, eu vou dar 2 cliques na replicação, ver se está tudo ok também. Então, replicação 500, tal, os outputs já estão definidos lá, ok. Então, o que eu posso fazer agora, ó, apertar com o botão direito e Run Animate Simulation. E aí eu vou clicar, ó, vocês vão ver que tem um caminhãozinho passando lá dentro, tá vendo? Tem outro aqui passando agora aqui. Posso reduzir aqui a velocidade, né, para ver com mais detalhes, olha lá o caminhão atravessando. Posso olhar de longe. Então, está funcionando, tá vendo? Então, é isso que eu queria fazer na simulação. Então, mas não ficou legal. Então, posso cancelar aqui, né? Sempre da simulação, na animação, você cancela ela para ele poder finalizar, tá? Então, por exemplo, se eu quiser mudar o tráfego, eu venho aqui lá no estado. Lembra que eu coloquei aqui 200? Vou colocar agora 2000. Salva. Né? Vou salvar, Ctrl S. Venho aqui no Replication. Tá vendo que o Replication usa o experimento, que usa o cenário, que usa o estado e que usa a demanda. Então, é tudo interligado. Então, vou rodar a animação de novo. Olha lá. Tá vendo? Eu mudei lá o fluxo e já mudou aqui. Tá vendo que agora tem congestionamentos gerados aqui dentro. Tá? E não é o que a gente quer analisar, né? Porque a gente quer analisar o desempenho
no aclive. Então a gente precisa de um fluxo menor. Então eu vou finalizar aqui a animação. Vou voltar aqui para um fluxo menor, sei lá, 50. Salva, Ctrl S. E aí se você, botão direito, Run Animated, e aí você vai ver que ele vai começar a rodar. E agora, obviamente, vai vir menos caminhões, porque eu coloquei um fluxo bem baixo. Então a simulação está rodando e não apareceu nenhum caminhão aqui. Olha lá, o primeiro que entrou. Então eu tenho que tentar achar um fluxo em que os caminhões não sejam afetados uns pelos outros, tá? Ele tem que ir lá, tá vendo? Ele reduziu a velocidade, porque ele deve estar no aclive ali. E aí o próximo caminhão que entrar lá, ó, esse próximo aqui, ele não pode, né, ser interferido por aquele lá. Tá vendo? Começou a reduzir a velocidade. E aí eu preciso garantir que um não tem interferência com o outro. Então depois vocês vão descobrir que volume de tráfego é necessário. Bom, legal. Então, vou fechar, né? Se você quiser ficar visualizando aqui, a gente sempre checa antes, né? Fazendo essa visualização, vou fechar. Mas o que a gente vai usar é apertar o botão direito e Run Batch. Tá? Quando você roda aqui, você vai ver que é super rápido, ele já finaliza, tá vendo? Esses aqui são os outputs, né, agregados finais, né, o resumo de tudo. Aí tem aqui os gerados, né, as time series aqui, tá vendo? Tudo que aconteceu durante o tempo, das 7 da manhã até o final. Então, por exemplo, aqui tem o tempo de atraso. Então, tá vendo? Está acontecendo atrasos aqui. Eu não quero que aconteça. Então, por exemplo, ao invés de delay, eu posso mudar aqui para... Cadê? Velocidade. Então, volto lá no gráfico. Ó, essas foram as velocidades no tempo, tá vendo? Começaram aqui com 70, 80 e assim por diante, tá? Então, ok. Então, essa foi a nossa simulação. Bom, vamos lá agora ver os outputs, tá? Então, eu vou entrar lá na pasta onde eu salvei o meu Lab 2. Lembra que tinha aqui Model, Resource. Agora ele criou, tá vendo? O Backup, que é onde estão os seus arquivos, né, que você atribuiu as coisas lá dentro, né, tá vendo? Tudo que você está salvando, ele está registrando aqui dentro. E agora a gente tem o Output, ó, e a gente tem esse SQLite, tá? Então a gente precisa acessar esse banco de dados agora. Aí como que eu vou mostrar para vocês? Lógico, uma sugestão. Quem sabe mexer com a linguagem SQL, qualquer gerenciador de banco de dados você faz isso. Eu tenho mais domínio aqui agora sobre o R, né? Eu também faço no Python, mas então o que a gente vai precisar? Então, inicialmente, pessoal, a gente vai precisar disso aqui, ó. Então, quem não tem, você precisa primeiro SQLite. Então, você entra aqui na página e você vem aqui em Downloads. E aí quem estiver usando o Windows, por exemplo, eu recomendo pegar esse aqui, ó, SQLite Tools Win X64, que ele já vem com tudo, tá? É o maior arquivo. Então, faça o download disso aqui, instala. E aí o que vai acontecer é que na pasta que ele abrir, você precisa jogar lá no seu drive C2 ponto. Então, por exemplo, aqui, ó, depois que eu fiz o download, eu vim aqui no disco e eu joguei ele aqui dentro, tá vendo? SQLite 35. Então, esses aqui são os arquivos que vão aparecer. Você precisa jogar aqui na raiz para ele poder saber que o banco de dados, o gerenciador, está aqui dentro, tá? Então, você joga lá no seu C2 ponto mesmo, que é o seu computador, tá bom? Então, isso aqui, para quem quiser fazer no R, então eu recomendo aqui o RStudio. Então, se você abrir aqui o RStudio, você pode baixar a interface, né, para a gente gerenciar. Então, primeiro ele fala para você instalar o R, tá? Então, você vem aqui, abre o site do R, e aqui faça o download do RStudio. Tá? Então o R, você escolhe o seu sistema operacional, tá? Por exemplo, Windows, né? Você instala aqui a base dele. Tá? Então ele está na versão 4.5.1, eu pego a versão anterior, então eu pego a 4.5 ou a 4.4.3. Tá? Tá vendo que todas são de 2025, então nenhuma delas é atrasada. É que essa aqui ainda está né, tá sendo checada, ainda validada. Então eu prefiro usar as outras que são mais estáveis. E aí você instala o RStudio também, tá? Então eu vou abrir aqui o meu RStudio. A primeira coisa que eu vou fazer é abrir um projeto, que você pode vir aqui no File, Open Project, tá? Ou então criar, né, novo projeto. Eu gosto de usar o Ctrl+Shift+H, que ele abre a pasta. E aí eu vou lá no meu acesso, então eu tinha salvo ele no desktop, IMSum, Lab 2. Model, Resource e Output. Então, tá vendo? Eu abri toda a pasta. Aqui ele não aparece nada, mas eu vou dar um abrir. E aí, se eu vier aqui do lado direito, eu tenho Files. E aí tá lá, ó, Lab 2 SQLite. Então, ele está com o arquivo lá dentro. Tá?
Então, o que a gente vai fazer agora? Então, primeira coisa, vou criar aqui um novo documento, porque a gente precisa abrir, escrever um script aqui. Então, para quem não tem, além de ter instalado o SQLite, você precisa instalar agora aqui, né? Então, install packages, e aí você vai ter que instalar esse pacote que chama DBI, Database Interface. Tá? Dá Ctrl Enter e ele vai instalar. E aí, depois de instalado, você vem em Library, DBI, tá? Para você carregar ela. Então, no meu caso aqui eu já tenho. Então, aqui embaixo ele já aparece que carregou. Tá? Se você não tiver, então deixa eu só salvar o arquivo. Então, esse aqui vai ser o meu lab2 outputs. Então, veja que ele aparece aqui, ó, tá vendo? Então, meu arquivo script está aqui dentro. Então, se você roda isso aqui, dá Ctrl Enter, ele vai instalar, tá vendo? Ele vai pedir para reiniciar e tal, mas eu já tenho, não vou precisar. Mas você dá Yes e ele faz todo o processo aqui para você, tá? Também recomendo vocês virem aqui em Tools, Global Options, e aqui no Packages, ó, tá vendo que tem onde estão os repositórios, né? Eu gosto de usar, o mais perto aqui de São Carlos é o de Piracicaba, mas ultimamente tem tido algum conflito lá no IP deles, então eu estou usando o de São Paulo mesmo, tá? Então, seleciono aqui qual é o prioritário, então, OK, e aplicar. Então, toda vez ele vai buscar os pacotes lá dentro lá para você, tá? Bom, então vou precisar desse aí, vou carregar também um outro que é o dplyr, que é para manusear algumas coisas, né, dos arquivos. Novamente, se você não tem ele, então install packages e aí dplyr, tá? E o outro é install packages ggplot2, tá? Esses dois aqui. Então, esses eu já tenho, vou comentar. Então, vou carregar Ctrl Enter, e o próximo é o library ggplot2. Tá? Bom, o que eu vou fazer? Então, vou chamar aqui de DB, meu database. Eu vou usar a função DB connect. E aí eu vou dar o segundo comando, tá? R, né, que eu estou em R, sklit, dois pontos, sklit. Tá? Então, eu estou chamando, né? Então, eu estou pedindo para ele ir lá e pegar o que eu acabei de instalar, o sklit no computador. E aí, o que eu vou precisar? O arquivo, que é o meu lab02.sklit. Tá? Só isso. Dou Ctrl Enter e aí ele vai aparecer aqui, ó, o DB. Então ele carregou, tá vendo? Tem um monte de informação aqui e tal, mas ele só é tipo um ponteiro, né? Ele está apontando para o arquivo que você vai usar. Então ele fez a connection, né? Então está conectado com o seu banco. Legal. Então o que eu vou fazer agora? Primeiro eu vou fazer um DB list tables do meu DB, né? Que é esse cara aqui. Então essa conexão chama DB. Então vou dar um Enter. E aí, olha só que legal. Ele tem várias tabelas aqui, ó, de equipamentos, das colunas, das informações de simulação, dos nós. Tudo que está MI é do microscopic, tá? Então, como a gente só simulou a parte microscópica, só tem MI. Se tivesse macroscópico ou mesoscópico, ia estar ME e MA, tá? Então, os sistemas, e aí tem aqui, ó, MI, né, microscópico, Vehicle Detailed Trajectory, e o MI Vehicle Trajectory, tá? Então, beleza, as tabelinhas estão lá, estão salvas, então vamos só verificar. E aí, para você puxar essas tabelas, aqui no R, no caso, ou no Python, você precisa fazer a consulta em SQL. Então, o comando é db get query. E aí você dá, né, a minha conexão lá, né, meu db. E aí o comando em SQL é assim, ó, select, asterisco, que é tudo, from e o nome da tabela. Então, a minha tabela ali, eu vou chamar de MI Vehicle Trajectory. Opa. Então, se eu der Ctrl Enter, você vai ver que ele vai carregar, né? Só que ele só carrega lá embaixo, então eu preciso salvar. Então, esse aqui é meu vehicle, VEH. Então, Ctrl Enter, tá lá, ó. Então, tá vendo? O meu objeto vehicle aqui, ó, tem 53 observações. Eu posso abrir, dar um clique aqui nessa tabelinha, ele vai abrir para mim como se fosse um Excel, uma planilha. Então, tá vendo? Tem aqui as identificações, ó, 500. Quem que era meu 500 lá na simulação? Se eu voltar aqui no MSUM, ó, 500 era a minha replicação. Lembra que cada objeto tem uma numeração, tá?
Então aqui é a replicação, aqui é o objeto, no caso o veículo. Então esse aqui é o veículo número 7, 8, 9, 10. 159, que eu acho que era o nosso trecho, né? O nosso trecho era o 491. 491 é a nossa seção. Então tá vendo? Ele está trazendo as informações, né? Preciso ver lá no manual o que é cada um desses. Mas cada um é uma informação diferente. Então aqui, ó, a entrada, a seção 491, aí o tempo que ele iniciou, o tempo que ele entrou, o tempo de saída dele. Então veja que isso aqui eu tenho uma tabela por veículo, mas ele só me dá o tempo de entrada, de saída e o tempo de atraso. Tá? E eu não quero isso, eu quero montar, né, o exercício todo hoje que a gente vai fazer é montar isso aqui. Né, montar este gráfico mais detalhado, né, de todos o percurso do veículo. Então vamos lá. Então eu vou precisar agora do outro. Então eu vou chamar aqui de vehicle D, que é detail. Então é a mesma coisa. Vou copiar aqui a parte de cima. Então db get query, db select tudo from. Aí se a gente olhar de novo aqui, eu vou dar um Ctrl Enter nessa linha. Então a tabela é isso aqui, ó, me vehicle detailed trajectory. Então me vehicle, faltou o detail aqui. Detailed. Então Ctrl Enter. Então veja a diferença. Ó, aqui ó, passaram 53 caminhões, tá vendo? 53 observações. E o detalhado eu tenho quase 15 mil pontos. Né? Então se eu abrir aqui a tabela, dar um clique, olha o que vai acontecer. Então o que ele está fazendo, ó, ele está pegando cada, tá vendo? O OID é o objeto, então é o caminhão. Então o caminhão número 7 ó, tem várias posições dele. Ó, tá vendo? A coordenada X, Y, o tempo, velocidade, travel distance. Então a distância viajada, tá vendo que é bem pequenininho aqui, ó, 16.13, depois 35. Então acho que ele pegou a cada 1 segundo lá, né, que foi o valor que a gente pediu lá no início, tá? Bom, se você abrir, né, essa setinha azul, você vai ver, né, tudo aqui é numérico, mas tem algumas coisas, ó, tipo a coordenada XY está em caractere. Né? Então se eu quiser fazer um plot aqui ou fazer uma conta, eu não consigo. Se você não quiser trabalhar em R, só quiser usar essa parte, então é só isso aqui. E aí você pode fazer o write.csv. Aí você chama aqui o veículo D. E você vai salvar isso aqui como veículo D.csv. Tá? Ctrl Enter. E aí se você carregar aqui no cantinho, olha lá, você já criou um CSV desse arquivo. Tá? Então para quem quiser abrir na planilha depois, é só abrir isso aqui. Tá bom? Bom, como eu vou fazer aqui só para checar, então vamos lá. Então, primeiro o que eu preciso fazer? Então, aqui são os veículos. Então, eu vou precisar primeiro fazer o seguinte. Então, essa minha tabela vehicle D, eu preciso fazer o seguinte, tá? Então, vou deixar aqui o código para vocês copiarem depois aí. Ctrl Shift M, tá? Para ele poder fazer esse caractere aqui. Se você tiver na versão anterior, porcentagem maior porcentagem, tá? Então, quem está usando a versão 4.5 em diante, ele faz esse caractere aqui. Então, eu vou pegar, né, a minha tabela e eu vou usar isso aqui. Eu preciso mudar aqueles valores que estão em caracteres, tá? Senão ele não vai plotar. Então, eu vou já usar mutate, if. Então, is character. Então, tudo que for caractere. E eu quero transformar como as numeric. Tá. Então, Ctrl Enter. Olha lá. Então, se eu olhar aqui, ó, no meu veículo detailed, ó, agora não tem mais, tá vendo? Tudo é num, que é tudo numérico. Ele tirou tudo que era caractere. E por que isso? Porque agora, finalmente, eu vou fazer um plot só para ver. Então, veículo, Ctrl Shift M, né? Pega o veículo, vamos usar o ggplot. Primeiro vamos só filtrar, né? Porque eu sei que como ele vai usar os 4 km, eu quero pegar só o trechinho lá da rampa. Então, ó, tá vendo que tem essa coluna aqui, ó, travel distance, tá? Então, ele é acumulado, né? Então, travel distance menor ou igual a 3.000, porque lembra que é 1 km o primeiro trecho e depois 2 km, né? Aí, Ctrl Shift M, então pega só o que tiver com distância até 3 km. Depois joga no plot, então ggplot. E aí eu tenho que colocar a aesthetic para colocar. Então o X eu quero o travel distance.
O Y, eu quero a speed, ó, tá vendo aqui, ó, a coluna chama speed, ó, speed. Então, speed, speed. E aí eu quero diferenciar por cor o meu OID. Tá vendo aqui, ó, OID. OID é o nosso identificador do caminhão, tá? É o ID do caminhão. Aí aqui no R eu tenho que chamar isso de factor, tá? Senão ele fica repetindo o número, ele vai fazer várias cores diferentes. Então, S-factor OID, tá? Aí agora não é mais Ctrl+Shift+M, é mais, porque eu estou dentro do ggplot, e aí eu quero fazer linhas. Então, geom, geometric line. Tá? Ctrl Enter. Vehicle D. O que eu errei? Ó. Tá, eu quero pegar o detail, né? Eu tinha colocado o vehicle só, que é o anterior. Ctrl Enter. Olha lá, plotou. Então, olha só. Tá vendo que, primeira coisa, né? A velocidade está bem espalhada. E eu não quero isso, lembra? Eu quero concentrar a velocidade em todos eles com a mesma velocidade. Depois houve aqui a queda, né? Por causa da rampa de 5%. Só que tá vendo que tem alguns caminhões ó, que eles estão retomando, né? Ele cai e ele retoma, cai e retoma. Ou seja, esse fluxo está me dizendo que ainda está tendo interferências entre eles. Então eu tenho duas opções. Ou eu aumento o número de faixas ou eu diminuo o fluxo, tá? Então vamos arrumar essas duas coisas agora. Então, a velocidade inicial e a configuração de fluxo aqui. Então, vou voltar. E aí, tá vendo? Agora o meu código está pronto, é só ficar rodando isso aqui toda vez que eu iniciar, né, ou gerar um novo arquivo. Vou voltar lá. Então, vamos lá. O que eu preciso mudar? O meu veículo. Então, se eu entrar aqui no meu truck, ele tem aqui ó, o main, tá vendo? Ó, a velocidade desejada. Lembra que ele está variando de 85 de média, variando de 70 a 100, que foi mais ou menos o que apareceu lá. Eu posso zerar isso aqui. Então, eu quero que todos comecem lá com 110, né? Ou 90, por exemplo. Caminhões só andam a 90, tá? Então, vou colocar 110, desvio 0, 110 e 110. Tá? Vou dar um Enter aqui. Opa, pus 100, 110, 110. Aí, aqui no Dynamic, ó, eu tenho essa aceitação, limite de aceitação. Ainda está tendo uma pequena variação de 5%. Então, quando próximo de 1, quer dizer que eles vão respeitar essa velocidade desejada aqui. Tá? Valores acima de 1, eles estão acima da velocidade, e valores abaixo estão abaixo. Então, o que ele está me dizendo é que os motoristas dessa categoria de caminhões, eles vão andar entre a velocidade desejada e 10% dela. Então, para eu tentar minimizar isso, eu posso zerar aqui também. Tá? Colocar 0, 0, 1 e 1. Aí eu garanto que todo mundo vai andar na mesma velocidade. O resto eu não vou mexer, porque são os desempenhos dos veículos mesmo. Ok? E, então eu mexi aqui no veículo e agora eu vou mexer no fluxo. Então eu tinha colocado 50, vamos baixar para 40. Vamos ver o que vai dar. Ok? Agora, como eu já mexi, né? Então salva, Ctrl S, botão direito aqui e Run Batch, para ele rodar rapidinho. Pronto, já gerou. Aí eu olho aqui no meu relógio, 2h25. Então eu vou lá no R, aqui nos meus arquivos, e vou olhar o SQLite, aqui é 2h25. Então ele já carregou. Então o que eu vou fazer? Ao final aqui a gente sempre pode fazer o db disconnect, db, tá? Para limpar ele e zerar, tá? E aí eu posso rodar tudo de novo, tá? Eu não preciso carregar de novo aqui as bibliotecas, já estão carregadas, mas se eu quiser, então eu vou fazer de novo a conexão. Não preciso listar, só vou carregar agora aqui o detalhe, né? Os detalhados. Então veja que agora aumentou o número de pontos. Não vou escrever no CSV. Tenho que mudar ali os caracteres e plotar de novo. Vamos ver o que ele vai gerar. Olha só. Então veja que agora a velocidade, eu consegui fazer com que todos tivessem a mesma velocidade inicial. Tá vendo que tem 2 caminhões aqui que começaram a perder antes. Mas isso aqui é reflexo do motor, não é mais do motorista. O motorista a gente conseguiu amarrar ele aqui. Tá? Então agora o caminhão consegue perder a velocidade pelo motor que ele tem e pelo peso do veículo. Mas ainda está tendo oscilações aqui dentro. Tá? Então para garantir isso, depois vocês vão ter que achar o valor correto. Né? Então outra solução eu posso vir aqui e colocar, sei lá, 4 faixas. Para tentar minimizar esse uso aí excessivo
da interferência de um veículo do carfolling, tá? Mas eu também posso vir aqui e baixar isso aqui. Vou, sei lá, 30 veículos por hora só. Ok. Tá? Salva. Botão direito, Run Batch. Já rodou. Vou voltar lá no R. Verifico aqui o arquivo. Ó. 1226, 1226, perfeito. Então, vou carregar de novo o veículo. Então, agora eu vou comentar, tá? As coisas aqui eu não preciso mais deste, não preciso mais deste. Não vou fazer CSV, só disso aqui. Então, agora eu posso só ir dando Ctrl Enter, Ctrl Enter. Ó, ainda está tendo alguma interferência entre um e outro, mesmo com mais faixas de tráfego, tá? Mas aí depois vocês vão arrumando até achar, tá? Não vou querer achar agora aqui no vídeo com vocês. Então vocês tentam achar a melhor configuração. Bom, agora eu vou fazer a segunda etapa que vocês vão ver que vai ser super rápido. Então fizemos tudo para o default, né? Agora o que a gente precisa fazer no exercício é fazer para o nosso caminhão. Então o caminhão nosso aqui ó, é de 200 kg por quilowatt. Eu posso mudar também essa configuração aqui de quilo por quilowatt lá direto no tipo do caminhão, tá? Então vamos tentar pegar isso aqui. Então o que eu vou fazer? Vocês vão ver que vai ser super rápido. Por quê? O trecho é o mesmo, não é? Não vou precisar mudar isso aqui. O trecho é o mesmo. O que eu vou precisar fazer então vou criar um novo estado. Então aqui é o truck default, eu vou clicar aqui com o botão direito e vou duplicar. Vou dar 2 cliques nele, então não é mais truck default, agora é o truck, sei lá, Brasil. E aí, eu não vou usar esse truck, eu vou ter que criar um novo, certo? Então vou dar OK. Então eu vou vir aqui nos veículos, vou clicar aqui no truck, que é o default, e também vou duplicar. Vou entrar nele. Então vou mudar, ó. Em vez de ser truck copy, vai ser truck Brasil. Então as características são as mesmas, aqui é da velocidade, lógico, se você tiver os comprimentos e tal, você pode mudar aqui, né? Às vezes você está com um caminhão maior, né? E aí eu vou mudar essas configurações aqui, ó, de peso, de massa potência, tudo isso aqui eu preciso mudar, tá? Então, para ser mais rápido, né, depois vocês vão colocar os valores reais aí que vocês têm. Aqui no próprio laboratório eu também coloquei um link aqui de uma pesquisa de um colega nosso, o professor Elievan lá da Federal de Minas, que já fez isso, calibrou usando o IMSUM lá para os dados dos caminhões de Minas. Mas só para pegar a tabela dele que já está pronta e vai ficar mais rápido da gente usar. Né? Então aqui tem todo o artigo que ele fez. Coeficientes de velocidade. Próximo. Não, está aqui para cima. Aqui. Então vamos lá. Então vamos supor que eu vou simular o caminhão extra pesado. Esse cara aqui. Tá? Então, tá vendo? Tem a área frontal, tem a massa. Então, tá vendo? A massa dele vai de 55 toneladas e um desvio de 17. Então, vamos lá. Então, a média é de 55 toneladas e de 17. Estou pondo grosseiramente, tá? Então, ele vai variar aqui de mais ou menos 17, 34. Então, sei lá, de 25 toneladas até 74 toneladas, que é o limite, tá? Então, coloquei os pesos do meu caminhão. Então, tá vendo que ele vai variar. Então, cada caminhão pode vir com desde 25 toneladas até 74 toneladas, tá? E aí, a relação massa-potência, essas aqui, ó, eu vou também pegar o que ele calculou. Então, aqui, massa-potência em quilo por CV. Então, a média é 128, né? Então, CV e HP é quase a mesma coisa. Tem uma pequena diferença, mas eu vou pôr isso aqui só para adiantar. Então, 128. Então, 128. E o desvio padrão é 40. Então, o mínimo vai ser 80. Então, vai ser de 40 até 200. Tá? E aí, a área frontal, o peso por área frontal, também ele colocou aqui a média de 7 e 2.1. 2.1 não, 7.000, né? 7 toneladas, então 7.000 quilos e 2.100. Então vai mais ou menos aqui de 3.000 até 10.000, tá? Então, lógico, vocês vão colocar os valores que vocês têm, que vocês acharam aí, ou que vocês simularam.
das características de desempenho da balança, dá OK. Então, tá vendo? Criei o tipo caminhão Brasil. Agora eu venho aqui no estado, ó, que é o Truck Bra também. Já tá vendo, como eu copiei do default, é o mesmo fluxo, só que agora eu mudo a categoria. Em vez de Truck, é o Truck Bra. Tá? E o resto é tudo igual. Não preciso preencher mais nada. Tá vendo? Tudo o resto está configurado. Joia. Então tá feito. E a demanda é a mesma coisa. Eu venho aqui, duplico, dou 2 cliques, aí Traffic Demand, em vez de default, vai ser a demanda do Brasil. Aí a única coisa, tá vendo? Ele está usando o truck, que é o default, né? Então eu vou remover este e vou adicionar outro, que no caso é o estado lá do truck Brasil. Pronto, tá feito. O resto tudo igual, tá vendo? 7 horas, 1 hora de simulação, estados, perfeito. Então já criei o estado, a demanda, agora eu venho aqui para os cenários, mesma coisa. Então esse cenário que é o default, vou clicar com direito, duplicar. Então vou usar as mesmas sementes, tá? Para manter a mesma sequência. Então vamos lá. Então a cópia vai ser, então o cenário default agora vai ser o cenário do Brasil. Mesma data, agora em vez de ser o default eu vou selecionar aqui a demanda do Brasil. O resto é tudo igual. Os outputs, vou só checar, né? Então trajetórias, tal, os veículos trajectories aqui também. Esse aqui geralmente ele sai, não sei porquê, mas vou adicionar de novo. Ok. Salva. 10 minutos de warm-up. Vamos verificar aqui, tá o Chupas Slope. Então tá funcionando. Uma coisa que eu não configurei nenhum dos dois, tá, pessoal? Uma outra forma também de você garantir que não tem interferência dos caminhões é aqui no Arrival, na chegada, ó, a gente colocar ela como constante. Então aí a gente garante que aqueles 30 veículos por hora vêm igualmente espaçados, tá? Então eu vou colocar aqui constante. Ok. Então esse aqui é o experimento, não é default, esse aqui é o experimento do Brasil. E eu vou fazer a mesma coisa no experimento default. Então o Arrival estava chegadas exponenciais, né? Com distribuição exponencial, eu vou colocar como constante. Ok. E aí eu consigo garantir que os veículos, né, entrem com o mesmo espaçamento entre eles. E aí a replicação aqui do Brasil, tá vendo que o número dela é 510, tá? É que aqui o nome ele repetiu porque eu dupliquei. Então eu vou colocar 510 também. Pronto. Então salvo. Então eu posso rodar de novo, né? O 500 não precisa, que já rodou, mas eu posso rodar o 510. Então eu venho aqui, Run Batch, e ó, ele já rodou, tá? Mas eu preciso ver e tal. Mesma coisa, botão direito, Run Animated, você vai ver os caminhõezinhos andando. Agora são caminhões brasileiros, tá? Então vamos ver se a gente conseguiu resolver esse problema. Vou lá no R, vou desconectar aqui, né? Ctrl Enter, começar do início. Então, conectar. Vou só conferir aqui, né? Então, o Lab 2 SQL 1234, 1234, perfeito. Então, vou carregar agora os veículos de detalhe. Então, veja que agora aumentou para quase 18 mil observações. E aí, se você entrar aqui na tabelinha dele, ó, você vai ver que você tem aqui, ó, a seção 491 e, lembra, a replicação 500. E se você descer lá embaixo, 510. Tá? Ele vai agregando as respostas aqui dentro, tá? Então agora eu tenho as duas replicações aqui dentro, né? Os dois experimentos. Bom, o que eu posso fazer? Eles são coisas diferentes, né? Então já carreguei eles aqui, vou tirar tudo que é caractere. Aí aqui no final eu vou acrescentar mais um comando, tá? Que é o faced wrap. Então eu quero aqui, ó, tem que pôr um till, e aí eu quero diferenciar pelo cenário lá, pelo did. Tá? E dou Ctrl Enter. Olha que legal. Ele gerou aqui para mim, ó. Faltou gerar o 500, né? Porque a gente mudou para entradas constantes, tá vendo? O outro aqui teve um só com interferência. Então o 500 é o default, mas tá vendo que o caminhão default, ele para aqui antes de 40 km por hora. O brasileiro, ó, começaram ambos com a mesma velocidade e olha o tanto que ele perde de velocidade. Tá vendo que essas diferenças de curva aqui são os vários pesos e peso-potência do caminhão, tá? Então, o caminhão pode ter um motor muito bom, né? Peso-potência bom, mas ele pode estar leve ou pesado.
Então o leve pode estar aqui e o pesado está lá com o mesmo motor. Tá? Então é isso aí, pessoal. Isso é o que a gente vai fazer. Obviamente a gente fez aqui para rampa só de... Né? Então isso aqui a gente colocou para rampa de 5%. Aí você pode também fazer a mesma coisa. Pega isso aqui, dá um Ctrl C, ou botão direito duplicar. Tá? Então eu vou fazer o Ctrl C, clico, Ctrl C, clico aqui em cima, Ctrl V. Então veja que agora eu tenho outra rampa, que é o 511. E aí o que eu vou mudar aqui é o meu slope. Então, em vez de 5%, vou reduzir aqui para, sei lá, vai menos 2, 20 e 0. Então, olha lá, menos 2, 1% e menos 2. Então, eu vou fazer cópias aqui para 0, 1, 2, 3, 8, 9% de rampa. Ok. Tá? E aí, a única diferença agora, pessoal, é o seguinte. Aqui nos estados, ó, tanto para o default, ó, vai aparecer as duas seções, que é a rampa de 5 e a rampa de 1. Eu só ponho o mesmo volume aqui, 30. Mesma coisa para o BRA, 30. Então tá vendo? Eu dupliquei agora aqui a geometria, adiciono mais aqui o fluxo, o resto está tudo igual, não precisa mudar em mais nada. Agora o que eu tenho que fazer é, rodo de novo aqui o 500, que é o default, e agora eu vou rodar de novo Run Batch, o 510, que é o Brasil, né? Vou lá no R, vamos ver o arquivo SQLite, 238, 238, então ele já carregou. Então vamos lá, vamos ver se já está tudo pronto. Então carrega de novo, carrego os detalhes. Olha lá, agora eu tenho 27 mil observações, então provavelmente ele já fez. Vou mudar os caracteres. E aí agora eu tenho que fazer duas coisas, né? Porque agora eu tenho por rampa, né? Eu vou abrir aqui. Seção 491, tá vendo? E depois eu tenho a seção 491 e depois eu tenho a seção 510, né? Eu quero outra seção. 511, tá vendo? Então tem as duas seções. Lembra que eu criei uma com o declive de 5 e outra com o declive de 1%. Então é o Section ID. Então o que eu vou fazer é, isso aqui é quando você vai dividir só de 2 em 2, de 1 em 1, tá? Então agora tem um outro Facet, que é Facet Grid. E aí ele pede aqui rows. Então nas linhas eu vou dividir pela seção. Então eu tenho que pôr aqui vars section ID e na columns deixa eu ver aqui, clicar o botão columns, eu quero vars pela replicação. Então Ctrl Enter. Layer 1, não é com D maiúsculo, o D é minúsculo. Ctrl Enter. Olha lá, olha a diferença. Então veja que aqui na coluna ó, tem o 500 e o 510, ou seja, aqui é o default e aqui é o Brasil. Agora eu tenho aqui em cima o 5% e aqui o 1%. Ó. Olha que o caminhão default perde e olha que o caminhão brasileiro está perdendo de velocidade. Em 1%, caminhão default, caminhão brasileiro. Beleza, pessoal? Então era isso. Tentando explicar rapidamente aí para vocês. O vídeo saiu longo, mas acho que vai dar para ajudar todo mundo. Obrigado, até a próxima aula.